Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Estoico. Hoje convidamos você para uma jornada profunda e enriquecedora pelo mundo do estoicismo, uma filosofia que atravessou os séculos e continua a iluminar nossas vidas. Neste vídeo especial de 1 hora, exploraremos os 3 pilares fundamentais do estoicismo: a resiliência que nos permite enfrentar tempestades com serenidade, a solidão que nos conduz ao autoconhecimento e os 44 princípios que moldam um verdadeiro estoico. Preparado para explorar os ensinamentos de filósofos icônicos do passado? Pronto para descobrir como a solidão pode se tornar uma valiosa aliada em sua jornada em busca de autenticidade? Agora, sem mais delongas, vamos iniciar nossa jornada estoica. Vamos lá. A vida pode ser incrivelmente imprevisível, e há momentos em que pode parecer que todo o mundo está trabalhando contra nós. Estes são os momentos em que precisamos reunir toda a resistência que pudermos e enfrentar a adversidade com uma sólida sensação de perseverança. Felizmente, a filosofia estoica oferece uma grande sabedoria quando se trata de construir resiliência e superar os desafios que a vida nos apresenta. Em última análise, o estoicismo não é mais do que uma fórmula para ser capaz de gerenciar as situações boas ou ruins que ocorrem em nossa vida, porque precisamos trabalhar nossa resistência. Que estratégias posso seguir para ser mais resistente e assim ser capaz de suportar e superar todas as situações negativas que me toque viver? No vídeo de hoje vou responder a todas essas perguntas e tentar explicar todos os segredos e reflexões que os estoicos fizeram sobre a resiliência. Antes de começar, agradeceria se você desse um like no vídeo, pois isso me ajuda a levar essa filosofia para mais pessoas. Primeiro, devemos entender o que é a resiliência. A resiliência é a capacidade de uma pessoa superar situações desagradáveis e eventos traumáticos. Portanto, trabalhar nossa resiliência fará de nós pessoas resistentes diante da adversidade. A resiliência é um traço essencial que pode nos ajudar a navegar pelos desafios da vida e superá-los com graça e força. Ao praticar a resiliência estoica, cultivaremos nossa resistência nas situações cotidianas de nossa vida e construiremos uma base sólida para o futuro, o que nos permitirá estar preparados para qualquer dificuldade na vida. A resiliência não se limita a superar dificuldades, mas também inclui a capacidade de extrair aprendizado e evolução de nossas vivências. Os filósofos estoicos defendiam a ideia de que cada obstáculo que encaramos representa uma chance de crescimento e aprimoramento pessoal. Ao encararmos desafios e contratempos como momentos de aprendizado, podemos cultivar uma mentalidade de progresso e aumentar nossa capacidade de enfrentar futuros desafios com maior resiliência. Outro aspecto importante da resiliência é a capacidade de se adaptar à mudança. A vida está repleta de surpresas inesperadas, e a habilidade de se ajustar às circunstâncias mutáveis é fundamental para desfrutar de uma vida satisfatória e alegre. Ao cultivar a resiliência, podemos aprender a acolher as mudanças e percebê-las como ocasiões de desenvolvimento e metamorfose. Mas quais métodos os estoicos empregavam para aprimorar sua resiliência? Aqui estão 4 estratégias. 1. Concentre-se no que você pode controlar. Se há alguém que entende perfeitamente o que é a resiliência, é Epicteto. Epicteto foi filho de uma mulher escrava e passou os primeiros 30 anos de sua vida vivendo como um escravo. Quando jovem, foi comprado por um homem malvado e violento, a ponto de um dia decidir quebrar a perna de Epicteto por razões desconhecidas. Tudo o que sabemos sobre esse incidente é que Epicteto advertiu seu mestre repetidamente: "Você vai quebrar minha perna." Após repetir isso várias vezes, seu mestre finalmente quebrou a perna de Epicteto. Quando terminou, Epicteto olhou para seu mestre e disse: "Eu te disse que isso ia acontecer." A perna de Epicteto ficou destroçada, e a partir desse momento ele teve que andar mancando pelo resto de sua vida. No entanto, algo bom aconteceu. Ele começou a frequentar as aulas de Musônio Rufo, um filósofo estoico. Quando Epicteto foi libertado de sua escravidão, decidiu abrir uma escola de filosofia estoica. Logo, suas aulas se tornaram muito populares no Império Romano. Pobres e ricos aprendiam igualmente as virtudes estoicas que um escravo poderia ensinar. Algo que todos nós absolutamente precisamos: resistir e superar as adversidades da vida. A resiliência foi elogiada por Epicteto como a ferramenta que poderia levar a uma vida serena e feliz. Epicteto afirmava que, para desenvolver nossa resiliência,
A primeira coisa que devemos fazer é ser capazes de identificar o que depende de nós e o que não depende de nós. Essa dicotomia é uma reflexão que todos devemos fazer, e é a principal diferença entre as pessoas que são resistentes e aquelas que não são. A dicotomia de controle é o primeiro passo para trabalhar nossa resiliência. 2. Pratique esportes de resistência. Ao praticar esportes de resistência, podemos aprender muito sobre resiliência. Uma das coisas que você aprende em esportes de resistência é que sempre pode ir além do que pensava. Quando você está exausto, sua mente diz que não pode mais. Pede que você desista, mas seu corpo é capaz de mais. Desenvolver essa mentalidade também ajuda na vida cotidiana. Quando você acha que algo não está funcionando, que não pode mais, que não é capaz de superar um problema ou alcançar um objetivo, lembre-se de que já sentiu essa sensação antes quando praticava um esporte de resistência e sabe que pode ir mais longe. Esportes de resistência constantemente colocam você em situações de fraqueza mental, onde sua mente tenta fazê-lo desistir, e isso o prepara para enfrentar esses pensamentos e treiná-los para a vida. Isso o prepara e o acostuma para outras situações. A maioria das limitações que sua mente impõe a você são mentiras. E se você se esforçar, não desistir e perseverar, acabará alcançando o que se propôs. Encontre um esporte que você goste e que teste essas emoções. 3. Concentre-se no processo. Às vezes, na vida, você fará tudo perfeitamente e ainda assim não alcançará seu objetivo. Como podemos lidar com uma situação em que não podemos fazer mais nada para nos aproximar do que queremos, mesmo que tenhamos executado tudo perfeitamente? Deve ser uma tortura viver frustrado por situações que não dependem de nós, mas que executamos perfeitamente. Não acha que deveria ser motivo de orgulho? Não é fácil fazer tudo perfeitamente, mas muitas vezes nos concentramos no fato de não termos alcançado um resultado que não dependia completamente de nós. Estamos nos apegando à aprendizagem errada. Em vez de lamentar por não ter alcançado o objetivo, devemos ficar felizes por termos agido da maneira correta. Não podemos ser felizes se pensarmos apenas em objetivos. Também devemos nos concentrar no processo, no caminho para alcançar esses objetivos. Isso pode acontecer de forma inversa, quando agimos da maneira errada, mas por sorte, alcançamos o que nos propusemos. Essas situações também nos levam à aprendizagem errada. Ficamos felizes com nossas conquistas, mas realmente temos motivos para nos orgulhar? Aprendemos que é bom ser preguiçoso, tomar atalhos ou trapacear. Para desenvolver nossa resiliência, é necessário nos concentrarmos no processo, avaliar se estamos agindo corretamente ou não, e não nos deixarmos guiar apenas pelos resultados. Examinar e aprender com os passos que você dá no caminho é a melhor forma de aprender a superar problemas e situações difíceis. Agir assim nos prepara mentalmente para nos levantarmos após o fracasso ou melhorarmos após o sucesso. 4. Ame tudo o que acontece com você. Às vezes pensamos que a vida está sendo injusta conosco, que não merecemos o que está acontecendo conosco. Mas na verdade você é sortudo, mesmo que não pareça. Você é sortudo por vários motivos. Primeiro, sempre há alguém em situação pior do que você. Isso significa que você já tem algo pelo que ser grato. Você é sortudo porque sempre poderia estar em uma situação pior. No entanto, as coisas ruins que acontecem conosco, por menores que sejam, nos cegam e nos fazem esquecer todas as coisas boas que temos em nossas vidas. Outro motivo pelo qual você é sortudo é que todas as situações que você vive em sua vida são oportunidades para praticar a virtude, para aprender e melhorar. Uma vida sem erros é uma vida em que você não tentou nada de novo, porque não errar implica não se arriscar, não sair da sua zona de conforto. Seu crescimento como pessoa ocorre precisamente nas dificuldades da vida. Uma vez que você entenda isso e comece a amar absolutamente todas as situações que ocorrem em sua vida, desenvolverá uma capacidade de resiliência extrema. Como você não seria capaz de resistir e superar uma dificuldade se o simples fato de essa dificuldade estar presente em sua vida o deixa feliz. Essa mudança de perspectiva pode transformar uma pessoa sem resiliência em uma pessoa com resiliência de aço. O que você achou dessas 4 estratégias? Você acrescentaria alguma outra? Espero sua resposta nos comentários. Não temos apenas essas 4 estratégias no estoicismo para desenvolver nossa resiliência. Estratégias como visualização negativa ou desconforto voluntário
São formas estoicas muito eficazes de trabalhar nossa resiliência. Mas entrarei em detalhes sobre essas estratégias em outro vídeo. A vida está cheia de mudanças imprevisíveis, mas graças ao treinamento diário dos estoicos em resiliência, somos mais capazes de enfrentar nossos problemas com calma e felicidade. Use essas 4 estratégias para também desenvolver as 4 virtudes estoicas e assim, em combinação com a resiliência estoica, você será capaz de enfrentar qualquer coisa e, o mais importante, levar uma vida boa, virtuosa, serena e feliz. Hoje vamos nos aprofundar em um tema que ressoa profundamente com a experiência humana, a solidão. Mas longe de ser um fardo, o estoicismo nos ensina a ver a solidão como uma oportunidade para forjar uma força interior inabalável. Sejam bem-vindos ao canal Estoico, onde exploramos a antiga sabedoria estoica e a aplicamos ao mundo moderno. Se você é novo aqui, convido você a se inscrever para não perder nossos valiosos ensinamentos sobre estoicismo e filosofia prática para a vida cotidiana. Além disso, se este conteúdo for valioso para você, não se esqueça de curtir e deixar nos comentários quais temas sobre o estoicismo você gostaria de explorar em futuros vídeos. Sem mais delongas, vamos analisar 10 chaves do estoicismo para enfrentar a solidão com fortaleza. 1. A natureza da solidão. A solidão, em sua essência, não é um inimigo a ser vencido, mas uma condição natural da vida. Os estoicos nos ensinam a distinguir entre estar sozinho fisicamente e se sentir só emocionalmente. Estar sozinho pode ser uma escolha consciente ou uma circunstância temporária, mas se sentir só é uma interpretação subjetiva dessa situação. Os estoicos nos incentivam a compreender que a solidão não está ligada à ausência de companhia, mas sim a como percebemos e enfrentamos esse momento em particular. Ao compreender a natureza da solidão dessa perspectiva estoica, podemos nos libertar do fardo emocional que frequentemente associamos a estar sozinhos. É uma oportunidade para a introspecção, reflexão e crescimento pessoal. Ao aceitar que a solidão é uma parte inevitável da condição humana, podemos transformá-la em uma experiência enriquecedora. Em vez de temê-la, podemos abraçá-la como um espaço onde podemos nos encontrar de maneira mais profunda. A solidão não é um indicador de nossa valia ou da qualidade de nossos relacionamentos, mas sim uma pausa necessária no constante fluxo de interações sociais. Os estoicos nos lembram que, mesmo na companhia de outros, podemos nos sentir sozinhos se não tivermos cultivado um relacionamento genuíno conosco mesmos. Portanto, a chave está em aprender a estar confortável em nossa própria companhia, desfrutando da tranquilidade que a solidão bem compreendida pode proporcionar. Em última análise, ao reconhecer a natureza da solidão, nos empoderamos para encontrar plenitude e propósito em qualquer situação, seja na companhia de outros ou no silêncio de nossa própria companhia. Chave 2. A aceitação do presente. Aceitar o presente é uma das pedras angulares do estoicismo. Isso implica reconhecer que a realidade como ela é neste momento é exatamente como deveria ser. Muitas vezes lutamos contra o que está acontecendo, desejando que as coisas fossem diferentes. No entanto, os estoicos nos ensinam que resistir à realidade só nos causa sofrimento desnecessário. Ao aceitar o que está acontecendo neste momento, liberamos um grande fardo de preocupações e ansiedades. Isso não significa que devemos ser passivos diante das circunstâncias difíceis. Pelo contrário, trata-se de reconhecer que nem sempre podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como respondemos. Ao aceitar o presente, ganhamos clareza e serenidade mental para tomar decisões informadas e responder de maneira eficaz às situações que surgem. A aceitação do presente também implica viver plenamente o agora, em vez de nos preocuparmos constantemente com o passado ou o futuro. Os estoicos nos incentivam a concentrar nossa energia no que podemos fazer hoje e confiar que o futuro cuidará de si mesmo. Ao fazê-lo, experimentamos uma maior sensação de paz e satisfação em nossas vidas. Ao adotar essa perspectiva estoica, podemos nos libertar da luta constante contra a realidade e encontrar uma profunda gratidão pelo momento presente. Isso nos permite apreciar o que temos e aproveitar ao máximo cada experiência, mesmo nos momentos de solidão. A aceitação do presente nos fornece uma base sólida sobre a qual construir nossa força interior. Em última análise, a chave está em entender que a aceitação do presente não é uma resignação passiva, mas uma poderosa ferramenta para viver uma vida plena e autêntica. Chave 3.
O domínio das emoções. O domínio das emoções é uma habilidade fundamental na filosofia estoica. Ela nos ensina que nossas emoções não são determinadas pelos eventos externos, mas sim pela nossa interpretação desses eventos. Os estoicos nos incentivam a cultivar uma compreensão profunda de nossas emoções e a aprender a guiá-las, em vez de sermos governados por elas. Isso não significa suprimir ou negar nossas emoções, mas sim reconhecê-las e abordá-las de maneira consciente e sábia. Por exemplo, em momentos de solidão, é natural sentir tristeza ou melancolia. No entanto, os estoicos nos lembram que podemos escolher como responder a essas emoções. Podemos usá-las como oportunidades para a reflexão e o crescimento, em vez de permitir que nos dominem. O domínio das emoções também implica reconhecer que nem todas as emoções são igualmente úteis. Os estoicos defendem o cultivo de emoções como serenidade, gratidão e alegria, que contribuem para nosso bem-estar e nos ajudam a enfrentar a solidão com fortaleza. Ao mesmo tempo, eles nos encorajam a ser conscientes das emoções destrutivas, como o medo ou a raiva, e a aprender a transformá-las em respostas mais construtivas. Ao praticar o domínio das emoções, não apenas fortalecemos nossa capacidade de enfrentar a solidão, mas também melhoramos nossos relacionamentos com os outros. Ao responder às situações com calma e compaixão, contribuímos para um ambiente mais harmonioso e positivo, tanto para nós mesmos quanto para aqueles que nos cercam. Em última análise, esta chave nos mostra que somos capazes de escolher como nos sentimos e como respondemos às situações, mesmo nos momentos de solidão. Ao cultivar esse domínio emocional, nos tornamos arquitetos de nossa própria felicidade e força interior. Chave 4. A virtude da autarquia. A virtude da autarquia é um princípio essencial no estoicismo que nos convida a depender menos das circunstâncias externas para encontrar plenitude e satisfação na vida. Em vez de buscar a felicidade em posses materiais ou no reconhecimento dos outros, os estoicos nos ensinam a cultivar um profundo senso de autenticidade e plenitude a partir de dentro. Isso implica reconhecer que somos suficientes como somos, independentemente do que temos ou do que os outros pensam de nós. A autarquia não significa rejeitar completamente o conforto ou os relacionamentos, mas sim entender que nossa verdadeira riqueza reside em nossa virtude e em como vivemos nossa vida de maneira ética e em conformidade com nossos princípios. Ao praticar a autarquia, liberamos a necessidade de aprovação externa e encontramos uma fonte constante de satisfação em nossa própria integridade. Também aprendemos a lidar com desafios e dificuldades com maior fortaleza. Em vez de depender de circunstâncias perfeitas para nos sentirmos bem, nos tornamos mais resistentes e capazes de manter nossa serenidade e equilíbrio em qualquer situação. Isso nos proporciona maior liberdade e poder sobre nossa própria vida. A autarquia também nos permite estabelecer metas e objetivos com base em nossa própria visão e valores, em vez de seguir as expectativas dos outros. Isso nos dá a capacidade de tomar decisões com confiança e determinação, sabendo que estamos seguindo o caminho que realmente ressoa conosco. Em última análise, a virtude da autarquia nos convida a viver a partir de um lugar de autenticidade e plenitude, encontrando nossa maior fonte de satisfação e valor em nossa própria virtude e ética. Ao praticá-la, nos tornamos mais fortes, mais sábios e mais livres em nossa busca por uma vida significativa e enriquecedora. 5. A contemplação da morte. A contemplação da morte é uma prática poderosa no estoicismo que nos convida a refletir sobre nossa própria mortalidade. Longe de ser um exercício macabro, essa chave nos lembra que a vida é finita e que nosso tempo é precioso. Os estoicos nos incentivam a manter em mente que um dia deixaremos este mundo, o que nos impulsiona a viver com maior intenção e propósito. Ao confrontar a realidade da morte, descobrimos uma clareza única sobre o que realmente importa em nossas vidas. As preocupações triviais e os conflitos superficiais desaparecem diante da perspectiva de nossa própria finitude. Essa reflexão nos guia para uma maior apreciação do presente e uma profunda gratidão por cada momento que nos é dado. Além disso, a contemplação da morte nos motiva a tomar decisões mais sábias e corajosas em nossa vida cotidiana. Ao reconhecer que o tempo é limitado, sentimos o impulso de perseguir nossos sonhos e viver de acordo com nossos valores mais profundos.
Ganhamos a coragem de enfrentar desafios e buscar a autenticidade sem medo do fracasso. Essa prática também nos ajuda a manter uma perspectiva equilibrada em tempos de adversidade e solidão. Ao lembrar que a vida é efêmera, aprendemos a apreciar até mesmo os momentos difíceis como oportunidades para o crescimento e a transformação. Em última análise, a contemplação da morte nos oferece um guia constante para viver uma vida significativa e autêntica. Ela nos lembra que nosso tempo é limitado e valioso, inspirando-nos a viver cada dia com propósito e paixão. Ao abraçar a realidade de nossa própria mortalidade, encontramos uma fonte de força e sabedoria que nos orienta em nosso caminho. 6. A gratidão pela companhia. A gratidão pela companhia é um pilar fundamental do estoicismo que nos lembra o valor e a importância das relações humanas em nossas vidas. Os estoicos nos ensinam a apreciar profundamente a presença e o apoio das pessoas que nos cercam. Em momentos de solidão, é especialmente relevante lembrar a riqueza que as relações genuínas trazem. Ao cultivar a gratidão pela companhia, reconhecemos que as conexões humanas são uma fonte inesgotável de apoio emocional e crescimento pessoal. Apreciamos a oportunidade de aprender, crescer e compartilhar experiências com aqueles que nos rodeiam. Essa atitude nos permite enfrentar a solidão com uma perspectiva de abundância e apreço pelas relações que temos. A gratidão também nos convida a ser proativos em cultivar e manter relações significativas. Os estoicos nos lembram que a companhia não é apenas um presente, mas uma responsabilidade mútua. Eles nos instam a ser contribuintes positivos na vida dos outros e a mostrar apreço sincero por aqueles que compartilham seu tempo e energia conosco. Além disso, a gratidão pela companhia nos oferece uma visão mais ampla sobre o valor de cada encontro e cada interação humana. Apreciamos cada momento de conexão, reconhecendo que cada encontro tem o potencial de ser uma fonte de crescimento e enriquecimento mútuo. Em última análise, a gratidão pela companhia nos lembra que não estamos sozinhos nesta jornada. Temos o privilégio de compartilhar nossas vidas com outros seres humanos, e cada interação é uma oportunidade para aprender, crescer e contribuir para o bem-estar dos outros. 7. A filosofia como companheira. Para os estoicos, a filosofia não é simplesmente um conjunto de ideias abstratas, mas um guia prático para viver uma vida plena e significativa. A filosofia se torna nossa companheira constante, fornecendo orientação e consolo em momentos de solidão e desafio. Ela nos convida a explorar questões fundamentais sobre o propósito e o significado da vida e nos fornece ferramentas para enfrentar qualquer situação com sabedoria e força. Ao adotar a filosofia como companheira, reconhecemos que podemos encontrar respostas e consolo na sabedoria de pensadores e ensinamentos do passado. Nos inspiramos nas lições atemporais de filósofos estoicos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, que nos mostram como enfrentar a solidão e os desafios da vida com graça e determinação. A filosofia também nos oferece um sólido quadro ético para tomar decisões e guiar nossas ações. Ela nos ajuda a discernir o que está sob nosso controle e o que não está, permitindo-nos concentrar nossa energia no que realmente importa. Em momentos de solidão, a filosofia nos oferece um farol de orientação e uma fonte de consolo, lembrando-nos que sempre temos o poder de escolher como responder às circunstâncias. Ao incorporar a filosofia em nossa vida diária, transformamos nossas interações com o mundo e conosco mesmos. Tornamo-nos mais conscientes de nossos valores e mais capazes de viver de acordo com eles. A filosofia se torna uma ferramenta poderosa para cultivar a virtude e a sabedoria no meio da solidão e das dificuldades. Em última análise, a filosofia como companheira nos oferece um caminho para a autotranscendência e a realização plena. Ela nos convida a explorar o significado mais profundo de nossa existência e a viver com autenticidade e propósito, mesmo nos momentos mais solitários de nossa vida. 8. A vontade de contribuir. A vontade de contribuir é um pilar fundamental na filosofia estoica. Ela nos ensina que a vida adquire um significado mais profundo quando somos capazes de oferecer algo valioso ao mundo e às pessoas que nos rodeiam. Essa chave nos lembra que não estamos simplesmente destinados a ser receptores passivos da vida, mas temos o poder e a responsabilidade de fazer uma diferença positiva no mundo. Ao cultivar a vontade de contribuir, libertamo-nos do estreito foco em nós mesmos e abraçamos uma perspectiva mais ampla e altruísta. Reconhecemos que nossas ações e palavras
tem o potencial de impactar os outros de maneira significativa, seja por meio de pequenos gestos de bondade ou de contribuições maiores para a sociedade. Cada ato de generosidade e serviço conta. A vontade de contribuir também nos proporciona um senso de propósito e significado na vida. Ela nos conecta a um sentido mais profundo de comunidade e pertencimento, ao ver como nossas ações podem fazer a diferença na vida dos outros. Experimentamos uma gratificação e satisfação que vão além da realização pessoal. Além disso, essa chave nos convida a refletir sobre nossas habilidades e dons únicos, e como podemos usá-los para o bem comum. Ela nos desafia a procurar oportunidades para colocar nossas forças e conhecimentos a serviço dos outros. Ao fazer isso, não apenas enriquecemos a vida dos outros, mas também fortalecemos nosso próprio senso de autoestima e propósito. Em última análise, a vontade de contribuir nos leva a viver uma vida mais plena e significativa. Ela nos inspira a transcender nossas preocupações individuais e a nos concentrar no bem-estar coletivo. Ao reconhecer que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, nos tornamos agentes de mudança positiva no mundo. 10. A construção de uma fortaleza interior. A construção de uma fortaleza interior é um pilar essencial na filosofia estoica. Ela nos convida a cultivar uma mentalidade e um espírito fortes e resilientes que nos permitam enfrentar qualquer desafio com determinação e serenidade. Assim como um edifício bem construído, nossa fortaleza interior se baseia em alicerces sólidos de virtude, autoconhecimento e autodisciplina. Essa chave nos ensina que a verdadeira força não reside na ausência de dificuldades, mas em nossa capacidade de enfrentá-las com coragem e determinação. Ela nos lembra que podemos encontrar força mesmo nos momentos de solidão ou adversidade, se aprendermos a confiar em nossa própria capacidade de superá-los. A construção de uma fortaleza interior também nos ajuda a reconhecer e superar nossas próprias limitações e fraquezas. Ela nos desafia a confrontar nossos medos e dúvidas com coragem, sabendo que a verdadeira força não está na ausência de vulnerabilidade, mas em nossa capacidade de transformá-la em uma fonte de crescimento e aprendizado. Essa chave também nos incentiva a cuidar de nossa saúde mental e emocional, nutrindo nossa mente com pensamentos positivos e construtivos. Ela nos ensina a praticar a autodisciplina e o autocontrole, permitindo-nos tomar decisões informadas e manter a calma em qualquer situação. Em última análise, a construção de uma fortaleza interior nos empodera a viver com autenticidade e resiliência. Ela nos lembra que possuímos uma capacidade inata de enfrentar os desafios da vida com graça e determinação. Ao cultivar essa fortaleza interior, nos tornamos arquitetos de nossa própria felicidade e sucesso na vida. 10. A busca pela tranquilidade. A busca pela tranquilidade é o ápice da filosofia estoica. Ela nos convida a buscar um estado de paz interior que transcenda as flutuações das circunstâncias externas. Em vez de depender de fatores fora de nosso controle para encontrar a serenidade, os estoicos nos ensinam a cultivar um estado de equilíbrio e calma de dentro para fora. Essa chave nos lembra que a verdadeira tranquilidade não vem da ausência de desafios ou dificuldades, mas de nossa capacidade de manter a calma e serenidade diante de qualquer situação. Ela nos insta a nos libertarmos da agitação emocional e a encontrar uma base de paz que não esteja sujeita às circunstâncias em constante mudança. Ao buscar a tranquilidade, também aprendemos a discernir o que está sob nosso controle e o que não está. Reconhecemos que a maioria das preocupações e ansiedades surgem quando nos agarramos a coisas que estão além de nosso poder de influência. Ao soltar esse fardo, nos liberamos para nos concentrar no que realmente importa. Essa chave nos encoraja a cultivar práticas diárias que promovam a paz interior, como a meditação, a reflexão e a atenção plena. Ela nos mostra que a tranquilidade não é um estado passivo, mas uma habilidade que podemos desenvolver e fortalecer com a prática regular. Em última análise, a busca pela tranquilidade nos leva a viver uma vida mais plena e satisfatória. Ela nos permite enfrentar a solidão e os desafios com serenidade e mente clara. Ao cultivar esse estado de paz interior, encontramos a chave para viver uma vida autêntica e enriquecedora, independentemente das circunstâncias externas. Resumidamente, investigamos as 10 diretrizes do estoicismo para encarar a solidão com coragem. Desde compreender a natureza da solidão até buscar a tranquilidade interior,
Cada uma dessas chaves nos fornece ferramentas poderosas para navegar pelos desafios que a vida nos apresenta. Lembre-se de que a solidão não é um inimigo, mas uma oportunidade para o crescimento e a autotranscendência. Ao aceitá-la e abraçá-la, nos tornamos arquitetos de nossa própria fortaleza interior. Encorajo você a incorporar esses princípios estoicos em sua vida diária, praticando a gratidão pela companhia, cultivando uma mentalidade de autossuficiência e buscando a tranquilidade interior em cada momento. Conforme você embarca nessa jornada, lembre-se de que não está sozinho. A filosofia estoica e sua sabedoria atemporal estão aqui para orientar e acompanhá-lo a cada passo do caminho. No vasto e agitado mar da vida, todos nós anelamos por um farol que nos conduza através das tormentas emocionais, dos desafios inesperados e das águas incertas que se apresentam em nosso percurso. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Estoico. Na Grécia Antiga, um filósofo estoico chamado Epicteto ergueu um farol de sabedoria, cujos lampejos continuam a iluminar o horizonte da existência humana. Mesmo nos dias de hoje, este farol é composto por princípios estoicos que não apenas transformarão a maneira como percebemos a vida, mas também nos capacitarão para enfrentá-la com bravura, elegância e resiliência. Imagine essa jornada chamada vida como uma embarcação em constante movimento, onde os ventos mutáveis da fortuna nos desafiam a cada curva. Nessa jornada, os princípios estoicos de Epicteto funcionam como as velas que nos auxiliam a navegar tanto em mares calmos quanto turbulentos. Cada um destes princípios representa uma joia de sabedoria forjada por meio da experiência e reflexão profunda. São como uma bússola que nos guia em direção à paz interior, à virtude e à tranquilidade. Por gerações, a filosofia estoica tem servido como uma âncora de força e equilíbrio emocional para aqueles que a adotaram. Neste texto, mergulharemos profundamente nessas 40 doutrinas, compartilhando citações impactantes, narrativas inspiradoras e orientações práticas que o auxiliarão a incorporar essa filosofia em sua própria jornada de vida. Desde o controle do que você pode controlar até a aceitação da mortalidade, desde o cultivo da gratidão até a prática da paciência, exploraremos como os princípios estoicos de Epicteto podem transformar não apenas sua perspectiva, mas também sua realidade. Portanto, aventureiro da vida, lembre-se de dar um like, se inscrever em nosso canal e prepare-se para zarpar em uma jornada de autodescoberta e crescimento pessoal, enquanto abraça esses princípios estoicos que resistiram ao teste do tempo. Você descobrirá que, ao aplicar esses ensinamentos, se tornará o capitão de seu próprio barco, navegando com confiança e serenidade através das águas tumultuadas e dos momentos de calma, levando consigo a chama inextinguível da filosofia de Epicteto. Antes de começarmos com o primeiro princípio, é importante que você os anote em um papel ou caderno e os revise todas as manhãs sem falta. Se precisar, assista ao vídeo várias vezes. Você está convidado a fazê-lo. Princípio 1. O leme de sua própria vida. Imagine que sua vida é um barco navegando no vasto oceano da existência. Epicteto nos ensina que somos os capitães de nossa própria embarcação. Temos o controle sobre o leme, o que significa que nossas ações e decisões estão sob nosso comando. Controle o que puder controlar e aceite com serenidade o que não puder. Este princípio nos exorta a concentrar nossa energia naquilo que efetivamente podemos mudar, como nossas atitudes, escolhas e comportamentos. Em vez de nos angustiarmos com as ondas incontroláveis da vida, devemos direcionar nosso leme na direção que escolhermos, buscando a calma interior e a virtude no meio da tempestade. Assim, este princípio nos lembra que, embora não possamos controlar as circunstâncias externas, sempre temos o poder de escolher como respondemos a elas. Princípio 2. A arte da diferenciação. Imagine que você é um oleiro trabalhando com argila. Epicteto nos incentiva a ser como esse hábil artesão, que sabe distinguir entre o que está em sua bancada de trabalho e o que está fora de seu controle. Separe o interno do externo, aconselha-nos. O que reside dentro de nossas mentes e corações, como nossas crenças, valores e atitudes, é moldável por nós. Em contraste, os eventos externos, as opiniões dos outros e as circunstâncias fora de nosso controle estão além de nossa esfera de influência. Este princípio nos orienta a nos concentrar na essência de quem somos e em como escolhemos responder ao que nos acontece.
Em vez de desperdiçar nossa energia em preocupações infrutíferas, ao compreender e aplicar essa distinção, encontramos liberdade interior e a capacidade de viver com mais autenticidade e serenidade. Princípio 3. As duas alças da vida. Epicteto utiliza uma metáfora poderosa para ilustrar este princípio. Tudo tem duas alças, uma para ser segurada e outra para não ser segurada. Essa imagem evoca a importância da escolha e da vontade em nossa vida cotidiana. Nossas experiências e desafios podem ser segurados de duas maneiras. Podemos agarrá-los com calma, sabedoria e resiliência, ou permitir que nos arrastem para o estresse e a frustração. Princípio 4. O poder do não. Não é o que acontece, mas como interpretamos o que importa, nos diz Epicteto. Este princípio nos insta a dizer não às emoções destrutivas e às interpretações negativas que muitas vezes nos sobrecarregam quando enfrentamos dificuldades. Em vez de reagir impulsivamente às circunstâncias, podemos escolher deliberadamente como interpretar e responder ao que nos acontece. Esse não se torna um escudo contra a negatividade e a angústia, permitindo-nos manter a calma e a perspectiva. Lembra-nos que nossas percepções e julgamentos estão em nossas mãos. Ao praticar este princípio, nos tornamos mestres de nossas reações emocionais, capacitados para enfrentar os desafios com equilíbrio e sabedoria. Princípio 5. A magia da gratidão. Epicteto nos convida a apreciar o que temos em vez de lamentar o que nos falta. Não ousamos dizer que as coisas são difíceis porque não ousamos mais, mas não ousamos mais porque são difíceis. Lembre-se de que a gratidão pode transformar nossa perspectiva. Quando reconhecemos e valorizamos as bênçãos presentes em nossas vidas, encontramos uma fonte constante de alegria e satisfação. Este princípio nos ensina a olhar além de nossas necessidades e desejos insaciáveis, concentrando-nos no que já temos. A gratidão nos enche de contentamento e nos permite encontrar beleza e significado, mesmo nas situações mais desafiadoras. Princípio 6. A virtude como farol. Para Epicteto, a virtude é como um farol que guia nossas ações e decisões. A virtude é um julgamento adequado do que é apropriado e do que não é. Este princípio nos desafia a buscar a virtude em nossas escolhas diárias. A virtude não se trata apenas de fazer o que é certo, mas de desenvolver um entendimento profundo do que é apropriado em cada situação. A busca da virtude nos leva a agir com integridade e sabedoria, tomando decisões baseadas em julgamentos adequados. Isso não apenas melhora nossas vidas, mas também contribui para o bem-estar da sociedade em geral. A virtude se torna nosso farol moral, iluminando o caminho para uma vida mais significativa e enriquecedora. Princípio 7. Abraçar a mortalidade. Epicteto nos insta a reconhecer nossa própria mortalidade. Não se atormente pelo medo da morte, e assim deixará de ser atormentado pelas trivialidades da vida. Aceitar a finitude da vida nos permite dar um significado mais profundo e urgente a ela. Lembra-nos que nosso tempo neste mundo é limitado e valioso. Este princípio nos encoraja a viver com propósito e tomar decisões conscientes sobre como investimos nosso tempo e energia. Ao abraçar nossa mortalidade, deixamos de nos preocupar com pequenas coisas e nos concentramos no que realmente importa. Isso nos inspira a viver uma vida autêntica, cheia de significado e transcendência. Princípio 8. O espelho da autoavaliação. O filósofo compreende que críticas e elogios carecem de significado, nos revela Epicteto. Neste princípio, somos encorajados a nos olhar através do espelho da autoavaliação, em vez de depender da opinião dos outros para medir nosso valor. Devemos buscar o crescimento pessoal por meio da reflexão e autocrítica. A autoavaliação honesta e constante nos ajuda a identificar nossas fraquezas e áreas de melhoria, permitindo-nos crescer como indivíduos, independentemente da aprovação ou desaprovação dos outros. Este espelho de autoavaliação se torna uma ferramenta inestimável para nosso desenvolvimento pessoal e nossa busca pela virtude. Princípio 9. A força da paciência e da resistência. Epicteto nos lembra que as adversidades são oportunidades para nos fortalecermos. Não se preocupe com o que acontece. Preocupe-se com como reage ao que acontece. A paciência e a resistência são qualidades essenciais para superar os desafios da vida. Em vez de sucumbir ao pânico ou à frustração, devemos aprender a manter a calma e a perseverança.
Este princípio nos ensina que muitas vezes é nossa reação às dificuldades que determina seu impacto em nossas vidas. Praticar a paciência nos permite tomar decisões mais sábias e ponderadas, enquanto a resistência nos ajuda a enfrentar os momentos difíceis com determinação e força. Juntas, essas qualidades nos capacitam a enfrentar os desafios com confiança e serenidade. Princípio 10. Viver o presente com plenitude. No 10º princípio, Epicteto nos insta a viver no presente. A única coisa que você sempre tem é o presente. O passado está fora de seu controle e o futuro é incerto. Lembre-se disso. Este princípio nos impulsiona a abraçar o aqui e agora com plenitude e consciência. O presente é o único momento em que realmente podemos experimentar a vida. Ao nos concentrarmos no presente, deixamos de nos preocupar com o que já passou ou com o que ainda não aconteceu. Isso nos permite saborear cada momento e encontrar plenitude nas pequenas alegrias da vida cotidiana. Princípio 11. A importância da autodisciplina. Epicteto enfatiza a autodisciplina como uma ferramenta fundamental para a transformação pessoal. A autodisciplina envolve controlar nossos impulsos e hábitos para levar uma vida mais virtuosa e significativa. Não somos punidos por nossas ações, mas pelo que fazemos em relação a elas, nos ensina este princípio. Ele nos desafia a desenvolver a capacidade de resistir às tentações e tomar decisões baseadas em princípios e valores sólidos. A autodisciplina nos permite ser donos de nossas ações e, em última análise, alcançar um maior nível de autocontrole e autenticidade em nossas vidas. Ao praticar a autodisciplina, nos tornamos artífices de nosso próprio caráter. Princípio 12. A importância da integridade pessoal. A integridade é um pilar fundamental na filosofia estoica de Epicteto. Ele nos ensina que nosso caráter é a única posse que realmente temos. Este princípio nos lembra que a integridade pessoal é um reflexo de nossa virtude e moralidade. A integridade envolve agir em conformidade com nossos valores e princípios, mesmo quando enfrentamos dificuldades ou tentações. Ele nos desafia a manter nossa palavra, ser honestos e ser leais a nós mesmos. A integridade é um farol moral que nos guia para uma vida de coerência e autenticidade, onde nossas ações refletem nossos valores mais profundos. Princípio 13. Cultivar a resiliência mental. Epicteto nos insta a cultivar a resiliência mental. A adversidade não é um obstáculo, mas uma oportunidade, nos lembra. A resiliência envolve a capacidade de se recuperar e aprender com as dificuldades. Ele nos encoraja a ver os desafios como oportunidades para crescer e se fortalecer. Este princípio nos desafia a não desistir diante da adversidade, mas a enfrentá-la com coragem e determinação. A resiliência nos permite superar os obstáculos e transformar as dificuldades em experiências de aprendizado. Ao cultivar essa força mental, nos tornamos pessoas mais fortes e capazes de enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresente. Princípio 14. O caminho da austeridade. Epicteto defende a austeridade como um caminho para a liberdade interior. O homem livre é aquele que vive com austeridade, nos diz. A austeridade envolve renunciar às comodidades desnecessárias e se concentrar no essencial. Este princípio nos desafia a simplificar nossas vidas e não ser escravos de nossos desejos materiais. Ao viver com austeridade, liberamos tempo e recursos para nos concentrarmos no que realmente importa: o desenvolvimento de nossa virtude e o cultivo de relacionamentos significativos. A austeridade nos leva a uma vida de maior liberdade e autenticidade, longe da escravidão das posses materiais. Princípio 15. A tolerância à incerteza. A incerteza é uma constante na vida, e Epicteto nos encoraja a abraçá-la no 15º princípio. Não tente forçar o que não é necessário, nos diz este princípio. Ele nos insta a ser pacientes e tolerantes diante de circunstâncias incertas. Em vez de resistir ao desconhecido, podemos aprender a abraçar a incerteza como uma oportunidade para crescer e se adaptar. A tolerância à incerteza nos permite manter a calma em situações imprevisíveis e tomar decisões prudentes em vez de reagir impulsivamente. Princípio 16. A arte de ouvir. Epicteto nos lembra da importância de ouvir no 16º. Tenha 2 ouvidos e uma boca para que possa ouvir o dobro do que fala, ele nos aconselha. Este princípio nos ensina a ser conscientes da importância de ouvir os outros com empatia e compreensão. A escuta ativa nos permite entender melhor os outros
e fortalecer nossos relacionamentos interpessoais. Em vez de impor nossas opiniões, aprendemos a abrir espaço para as perspectivas dos outros e construir pontes de comunicação mais eficazes. Princípio 17. A importância da educação contínua. A educação é um valor fundamental na filosofia estoica, e Epicteto enfatiza sua importância no 17º princípio. Não pare de aprender, nos insta este princípio. Ele nos lembra que a aprendizagem é uma jornada constante ao longo de toda a vida. A educação contínua nos permite expandir nosso conhecimento e desenvolver nossas habilidades. Nos impulsiona a buscar o crescimento pessoal e estar abertos a novas perspectivas. Ao investir em nossa educação, enriquecemos nossas vidas e nos aproximamos da sabedoria. Princípio 18. A generosidade de espírito. A generosidade é uma virtude e Epicteto a promove no 18º princípio. O filósofo é generoso de espírito, nos diz este princípio. Ele nos chama para cultivar a generosidade em nossas vidas, não apenas em termos materiais, mas também em nossa disposição para ajudar os outros. A generosidade de espírito implica ser amável, compassivo e solidário com os outros. Nos lembra que a verdadeira riqueza reside em nossas ações altruístas e em como impactamos positivamente a vida dos outros. Praticar a generosidade nos leva a viver uma vida mais significativa e conectada com os demais. Princípio 19. A sabedoria da reflexão. No 19º princípio, Epicteto nos insta a refletir sobre nossas ações e escolhas. Não apresse seus julgamentos nem haja sem refletir, nos aconselha. A sabedoria da reflexão implica tomar o tempo para pensar antes de agir. Este princípio nos desafia a não agir impulsivamente, mas a considerar as consequências de nossas ações. Ele nos convida a cultivar a autodisciplina e a autoavaliação, garantindo que nossas decisões estejam alinhadas com nossos valores e princípios. Princípio 20. A importância da empatia. Epicteto nos ensina a importância da empatia no 21º princípio. Ele compreende que todos carregam consigo sua própria carga, nos diz este princípio. Ele nos insta a desenvolver a empatia, a capacidade de se colocar no lugar dos outros e compreender suas lutas e desafios. A empatia nos permite conectar de forma mais profunda com as pessoas ao nosso redor. Ao compreender que todos enfrentam suas próprias batalhas e desafios, cultivamos a compaixão e a solidariedade. A empatia nos leva a tratar os outros com gentileza e compreensão, criando relacionamentos mais saudáveis e significativos. Princípio 22. A aceitação da imperfeição. A busca pela perfeição pode ser exaustiva e frustrante. Epicteto nos aconselha no 22º princípio. Não espere que as pessoas sejam perfeitas e não se preocupe com suas falhas, nos diz este princípio. Ele nos convida a aceitar a imperfeição inerente em todos nós, tanto em nós mesmos quanto nos outros. A aceitação da imperfeição nos liberta do julgamento constante e nos permite abraçar a humanidade em sua totalidade. Nos lembra que todos cometemos erros e temos fraquezas. Ao praticar a compreensão e a tolerância em relação às imperfeições, promovemos relacionamentos mais compassivos e autênticos. Princípio 23. A serenidade na adversidade. Epicteto nos encoraja a manter a serenidade no meio da adversidade no 23º princípio. Não permita que as circunstâncias externas o perturbem, nos diz este princípio. Ele nos desafia a não permitir que as dificuldades externas afetem nossa paz interior. A serenidade na adversidade envolve cultivar a força mental para enfrentar os desafios com calma e equilíbrio, em vez de reagir impulsivamente a situações estressantes. Aprendemos a manter a perspectiva e tomar decisões conscientes. Essa serenidade nos ajuda a navegar pelas águas turbulentas da vida com graça e sabedoria. Princípio 24. A virtude como guia. No 24º princípio, Epicteto reafirma a virtude como guia fundamental. A virtude é o único bem, nos lembra este princípio. Ele nos insta a buscar constantemente a virtude em nossas ações e decisões. A virtude se torna nosso farol moral, iluminando o caminho para uma vida significativa e autêntica. Ele nos desafia a tomar decisões baseadas em princípios éticos e a viver de acordo com nossos valores mais profundos. Ao fazer isso, cultivamos uma vida de integridade e significado. Princípio 25. O valor da autenticidade. Epicteto nos ensina o valor da autenticidade no 25º princípio. Não se preocupe com o que os outros pensam de você.
nos aconselha este princípio. Ele nos convida a ser autênticos e fiéis a nós mesmos, independentemente das opiniões dos outros. A autenticidade implica viver de acordo com nossos valores e princípios, sem comprometer nossa integridade para agradar aos outros. Ao abraçar nossa singularidade e ser genuínos em nossas ações, construímos uma vida mais rica e significativa. A autenticidade nos permite viver plenamente e honestamente, sem medo do julgamento externo. Princípio 26. A importância da integridade pessoal. Epicteto enfatiza a integridade pessoal no 26º princípio. A virtude está no centro de si mesmo, nos diz este princípio. Ele nos insta a viver nossas vidas de forma coerente com nossos valores mais profundos e princípios éticos. A integridade pessoal implica ser honesto consigo mesmo e com os outros. Nos desafia a manter nossa palavra e agir com coerência em todas as áreas de nossa vida. Ao fazer isso, construímos uma base sólida para uma vida significativa e virtuosa. Princípio 27. A prudência no julgamento. A prudência é fundamental no 27º princípio de Epicteto. Cuide de seus próprios julgamentos, nos aconselha este princípio. Ele nos convida a ser cautelosos ao fazer julgamentos sobre os outros e sobre as situações. A prudência no julgamento implica não nos apressarmos a conclusões precipitadas ou preconceituosas. Nos desafia a considerar cuidadosamente a evidência e a ser justos em nossas avaliações. Ao praticar a prudência, cultivamos uma mente aberta e justa, o que nos permite relacionar melhor com os outros e tomar decisões mais informadas. Princípio 28. A gratidão como atitude de vida. Epicteto nos lembra a importância da gratidão no 28º princípio. Seja grato pelo que você tem, nos diz este princípio. Ele nos insta a apreciar e valorizar as bênçãos presentes em nossas vidas, em vez de nos concentrarmos no que nos falta. A gratidão como atitude de vida nos leva a reconhecer a abundância que nos cerca, mesmo em meio às dificuldades. Nos ajuda a encontrar alegria nas pequenas coisas e a ser conscientes das bênçãos cotidianas. Ao praticar a gratidão, vivemos com um coração pleno e alegre. Princípio 29. A empatia para consigo mesmo. A empatia para consigo mesmo é o tema do 29º princípio. Epicteto nos encoraja a compreender e perdoar a nós mesmos. Você não é perfeito, mas é humano, nos lembra este princípio. Ele nos convida a nos tratarmos com a mesma compaixão que oferecemos aos outros. A empatia para consigo mesmo implica ser gentil e compreensivo com nossas próprias imperfeições e erros. Nos desafia a aprender com nossas experiências em vez de nos julgarmos severamente. Ao praticar a empatia para consigo mesmo, construímos um relacionamento mais saudável e compassivo conosco mesmos. Princípio 30. A busca pela sabedoria. No 30º, Epicteto nos encoraja a buscar a sabedoria como um objetivo contínuo na vida. A sabedoria é o caminho para a verdadeira liberdade, nos diz este princípio. Ele nos insta a cultivar uma sede constante por conhecimento e entendimento. A busca pela sabedoria nos impulsiona a questionar, explorar e aprender ao longo de nossas vidas. Nos desafia a buscar a verdade e aplicar a sabedoria em nossas ações diárias. Ao fazê-lo, nos aproximamos da verdadeira liberdade mental e espiritual, enriquecendo nossas vidas de forma contínua. Princípio 31. A importância do autocontrole. Epicteto nos lembra a importância do autocontrole no 31º princípio. O autocontrole é a chave da virtude, nos diz este princípio. Ele nos insta a dominar nossos impulsos e desejos, permitindo-nos agir de acordo com a razão e a virtude. O autocontrole nos ajuda a resistir às tentações e a tomar decisões baseadas em princípios éticos. Nos desafia a não sermos escravos de nossos desejos momentâneos, mas a exercer um controle consciente sobre nossas ações e emoções. Ao praticar o autocontrole, cultivamos uma vida de virtude e autenticidade. Princípio 32. A importância da paciência. A paciência é o tema do 32º princípio de Epicteto. A paciência é o antídoto para a ira e a frustração, nos aconselha este princípio. Ele nos insta a manter a calma e a serenidade no meio das dificuldades e desafios. A paciência nos permite resistir à impulsividade e à raiva, o que nos ajuda a tomar decisões mais sábias. Nos desafia a entender que muitas coisas estão além de nosso controle e que nem sempre podemos obter o que desejamos imediatamente. Ao praticar a paciência, desenvolvemos uma mente tranquila e resiliente. Princípio 33.
A importância da autodescoberta. Epicteto nos encoraja a buscar a autodescoberta no 33º princípio. Conhece-te a ti mesmo, nos diz este princípio. Ele nos insta a explorar nossas próprias crenças, valores e desejos para entender quem realmente somos. A autodescoberta nos leva a uma maior conscientização de nossas forças e fraquezas, permitindo-nos crescer e melhorar. Nos desafia a questionar nossas suposições e a estar abertos à evolução pessoal. Ao buscar a autodescoberta, nos aproximamos de uma vida mais autêntica e significativa. Princípio 34. A tolerância à diversidade de opiniões. A tolerância à diversidade de opiniões é o tema do 34º princípio de Epicteto. Aceite que os outros têm pontos de vista diferentes. Nos aconselha este princípio. Ele nos insta a ser respeitosos e compreensivos com as opiniões e crenças dos outros. A tolerância nos permite abrir-nos a novas perspectivas e a construir relacionamentos mais harmoniosos. Nos desafia a não impor nossas opiniões e julgamentos aos outros, mas a ouvir e aprender com as diferenças. Ao praticar a tolerância, promovemos a paz e a cooperação em nossas interações sociais. Princípio 35. A importância de viver com propósito. Epicteto nos lembra da importância de viver com propósito no 35º. Uma vida sem propósito é uma vida sem direção, nos diz este princípio. Ele nos insta a buscar um significado mais profundo em nossas ações e escolhas. Viver com propósito nos ajuda a direcionar nossa energia para o que realmente importa e nos dá um senso de direção na vida. Nos desafia a questionar nossos valores e objetivos e a alinhar nossas ações com eles. Ao viver com propósito, criamos uma vida significativa e satisfatória. Princípio 36. A importância da resiliência emocional. No 36º princípio, Epicteto nos encoraja a desenvolver a resiliência emocional. Não se deixe levar por suas emoções, nos diz este princípio. Ele nos desafia a não sermos prisioneiros de nossas emoções, mas a aprender a gerenciá-las de maneira equilibrada. A resiliência emocional nos permite manter a calma em situações emocionais intensas e a não tomar decisões impulsivas com base em nossas emoções. Nos ajuda a manter a distância de nossas reações automáticas e a responder de maneira mais consciente e sábia. Ao praticar a resiliência emocional, fortalecemos nossa capacidade de enfrentar desafios com serenidade. Princípio 37. A sabedoria de aprender com a experiência. Epicteto nos encoraja a aprender com a experiência no 37º princípio. A vida é uma lição constante, nos diz este princípio. Ele nos insta a ver cada experiência, seja positiva ou negativa, como uma oportunidade para o crescimento e aprendizado. Aprender com a experiência nos permite melhorar como indivíduos. Nos desafia a refletir sobre nossas ações e escolhas, identificando lições valiosas em cada experiência. Ao abraçar a sabedoria de aprender com a vida, nos tornamos pessoas mais sábias e conscientes. Princípio 38. A importância da moderação. Epicteto enfatiza a moderação no 38º princípio. A moderação é a chave da virtude, nos diz este princípio. Ele nos insta a evitar extremos e a encontrar equilíbrio em todas as áreas de nossas vidas. A moderação nos ajuda a evitar o excesso e a permanecer no caminho da virtude. Nos desafia a não cair em hábitos destrutivos ou comportamentos impulsivos. Ao praticar a moderação, vivemos uma vida mais equilibrada e virtuosa. Princípio 39. A importância da comunicação clara. A comunicação clara é o tema do 39º princípio de Epicteto. Fale com clareza e ouça com compreensão. Nos aconselha este princípio. Ele nos insta a ser conscientes de como nos comunicamos com os outros e a buscar uma comunicação eficaz. A comunicação clara nos ajuda a evitar mal-entendidos e conflitos desnecessários. Nos desafia a ser honestos em nossas conversas e a ouvir ativamente os outros. Ao praticar a comunicação clara, construímos relacionamentos mais saudáveis e colaborativos. Princípio 40. A virtude como caminho para a felicidade. No 40º e último princípio, Epicteto reafirma a virtude como caminho para a felicidade. A virtude é a verdadeira fonte da felicidade, nos diz este princípio. Ele nos insta a buscar a virtude em todas as nossas ações e escolhas, reconhecendo que a verdadeira felicidade vem de viver uma vida virtuosa. A virtude não apenas nos leva a agir com integridade e sabedoria,
mas também nos preenche com um profundo senso de satisfação e propósito. Nos desafia a fazer da virtude o alicerce de nossas vidas e a buscar constantemente seu desenvolvimento. Seguindo o caminho da virtude, nos aproximamos de uma vida plena e significativa. E agora deixo 3 princípios extras, porém também indispensáveis para uma vida serena e virtuosa. Princípio 41. A importância da humildade. No 41º princípio, Epicteto nos ensina a importância da humildade. A humildade é a base da sabedoria, nos diz este princípio. Ele nos convida a reconhecer nossas limitações e a não nos deixarmos levar pelo orgulho ou arrogância. A humildade nos ajuda a permanecer abertos a novas perspectivas e a aprender com os outros. Nos desafia a não nos superestimarmos nem nos menosprezarmos, mas a mantermos uma visão realista de nós mesmos. Ao praticar a humildade, cultivamos uma mente aberta e uma disposição para o crescimento pessoal. Princípio 42. A importância da empatia ativa. Epicteto nos lembra da importância da empatia ativa no 42 princípio. Coloque em prática a empatia em suas ações, nos diz este princípio. Ele nos insta a não apenas compreender as emoções e perspectivas dos outros, mas a agir de acordo com essa compreensão. A empatia ativa nos leva a tomar medidas para ajudar e apoiar aqueles que nos rodeiam. Nos desafia a traduzir nossa compreensão em ações que beneficiem os outros. Ao praticar a empatia ativa, construímos relacionamentos mais próximos e significativos com aqueles que tocamos com nossos atos de bondade. Princípio 43. A importância da autenticidade. A autenticidade é o tema do 43º princípio de Epicteto. Seja fiel a si mesmo em todas as circunstâncias, nos aconselha este princípio. Ele nos insta a ser coerentes em nossas ações e a não comprometer nossa integridade para agradar aos outros. A autenticidade implica viver de acordo com nossos valores e princípios, sem medo do julgamento externo. Nos desafia a sermos honestos e fiéis a nós mesmos em todas as circunstâncias. Ao praticar a autenticidade, construímos uma vida mais rica e significativa. Princípio 44. A gratidão como estado mental. Epicteto nos lembra da importância da gratidão como estado mental no 44º e último princípio. A gratidão é o caminho para a paz interior, nos diz este princípio. Ele nos insta a cultivar uma atitude de gratidão em relação à vida, independentemente das circunstâncias. A gratidão como estado mental nos ajuda a ver a beleza e o valor em cada momento da vida. Nos desafia a apreciar as bênçãos presentes em nossas vidas, mesmo em meio às dificuldades. Ao praticar a gratidão, encontramos uma paz interior e uma sensação de abundância que enriquece nossas vidas. Os 44 princípios estoicos que analisamos, com base na filosofia de Epicteto, oferecem um valioso e profundo caminho em direção a uma vida mais rica em significado. Cada um destes princípios nos desafia a cultivar a virtude, a autenticidade e a sabedoria em nossas vidas, nos orientando através das complexidades da experiência humana. Desde a ênfase na autodisciplina e na resiliência, até a importância da empatia e da gratidão, esses princípios nos dotam de ferramentas poderosas para navegar com serenidade e força interior pelos desafios e alegrias da vida. Esperamos que esta exploração dos princípios estoicos tenha sido uma fonte de inspiração e enriquecimento para você. Convidamos você a compartilhar este conteúdo com seus amigos e familiares, de modo que possamos juntos aprofundar nossa compreensão dos ensinamentos de grandes filósofos como Epicteto. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, convido você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!